Queria botar em ordem o currículo de títulos dele, porque o Dagoberto é impressionante. Quer ver? Em 2001, ele foi campeão brasileiro com o Atlético Paranaense. Depois foi campeão paranaense em 2005. Aí em 2007 e 2008, ele foi campeão brasileiro com o São Paulo. Foi bicampeão brasileiro com o São Paulo. Naquele tricampeonato, estava em duas campanhas daquele tricampeonato. Aí depois, em 2012, ele foi campeão gaúcho com o Internacional. Em 2013, ele foi campeão brasileiro com o Cruzeiro. Em 2014, ele foi campeão mineiro com o Cruzeiro. Em 2015, ele foi campeão carioca com o Vasco. Em 2016, foi campeão baiano com o Vitória. E depois foi jogar nos Estados Unidos, né? Foi jogar no San Francisco Deltas, lá na Liga Americana. E ainda tem título de torneio internacional de Toulon com seleção brasileira de 2002, torneio da Malásia de 2003, Mundial. Esse que o Brasil não consegue nem classificar, já quantos? 3? Que não consegue nem classificar, ficar entre os 4 da América do Sul. Ele foi campeão mundial sub-20 em 2003, ele tá da lista aqueles jogos que eu dizia que me lembro de ter narrado. E além de prêmios individuais de brasileiro da Série B de 2018, porque ele foi o artilheiro no ano passado, jogando pelo Londrina com 17 gols. Como é que um cara faz para ser campeão todo ano? Olha, eu comecei em 2001, mas todo ano tem um título, cara. Olha, acho que eu sou um felizardo aí, passar por grandes clubes como eu passei. Ter grandes elencos também, isso conta muito. A gente vive num esporte que é coletivo, não é individual, né? Acho que o individual ele aparece quando você tem um grande elenco, um grande clube formado. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. O que fica é a minha história. Meu filho olha hoje, vai no estádio lá e fica felizão vendo o pai dele jogar. Então, eu sou... Tá com quantos anos? Muito grato a Deus. Meu filho tem 7 anos. 7 anos. Você deve... Mateusão tá lá, Tainá com 11 e agora a Mainazinha com 5 meses. Então vamos lá, como é que é? Tainá, minha filha. Com quantos anos? 11 anos. 11 anos. Mateus, com 7 anos. Leva jeito? Leva jeito. Leva jeito? Vai depender dele, mas leva jeito. E a Mainá, que nasceu agora, 5 meses. Que nasceu agora com 5 meses. Muricy, o cara foi bicampeão brasileiro contigo. Você chegou a dirigir o Dagoberto também? Internacional. Aonde? No Inter. Foi campeão gaúcho com ele no Inter. E você foi campeão... Bicampeão brasileiro. O que você tem para falar dele? Um jogador diferenciado, né? Um jogador que tem a leitura do jogo, né? O jogador não adianta só você posicionar o jogador tem que saber fazer dentro do campo, que eu acho que isso falta um pouco hoje. O jogador tem que ter situações que ele tem que resolver. E era o que ele fazia, ou seja, claro, ele falou que o coletivo é importante, claro que é importante, mas ele só jogou em time grande pela qualidade dele, né? E foi campeão por isso também, claro que soube escolher os lugares que ele também jogou, né? Porque você pode escolher, chega um momento que ele, pelo campeonato que ele fez no Atlético Paranaense, todo mundo queria o Dagoberto. Todo mundo queria. Todo mundo. Todo mundo queria. Então, o que acontece? Naquela época, o São Paulo saía muito na frente dos demais, porque sabia que ali ia ter chance de ganhar, né? Porque tinha uma excelente estrutura, tinha um time bom, né? Era um time que estava na frente de muita gente. Então, todo mundo escolhia o São Paulo. E foi o que aconteceu, ele escolheu o São Paulo, né? Agora, é diferenciado nesse sentido, leitura de jogo. Eu acho que isso é muito importante. O jogador tem que ouvir, o técnico tem que ouvir. Mas dentro do campo, ele tem que fazer a diferença. Ele tem que fazer a diferença. E ele fazia muita diferença. E ele tinha 18 anos quando foi campeão com o Atlético Paranaense e todo mundo queria. Todo mundo queria. Um jogador desse nível de... Eu perdi dele a semifinal. Como é que é, Caio? Eu tava no Fluminense e perdi desse Jogaço. moleque folgado que pegava a bola, driblava meio time e ainda fazia gol. Como é que é moleque folgado? Você jogou com ele, né? Contra ele. Você jogou contra todo mundo, né? Perdi A história do Caio, que o Caio jogou ou com todo mundo que vem aqui, ou contra... Com o Bruno você não jogou, não, né? O Brunão não. O Bruno você nem pelada, não, né? Ainda não, né, Brunão? Ainda não. Queira não, que você vai ter que correr por você e por ele, porque já não corre mais nada, já fica parado dentro Não, do campo. mas eu armo bem o time. É conversa fiada. É conversa fiada. Mas com 18 anos, e ele acabou ficando no Atlético e foi pro São Paulo
em 2007, né? Aí 2007 acabou indo 6 anos depois, foi com 24 anos que foi para São Paulo para fazer essa campanha. E lá no Sul, que você foi campeão gaúcho com ele, a importância que ele tinha no teu time, Dorival? Também grande. Nós tínhamos ali um time... O que o Muricy fala é muito importante. Eu acho que o futebol está muito igual, Galvão, e as individualidades têm que aparecer em momentos importantes. O que aconteceu com o Bruno ontem. Um momento difícil, partida bem truncada, marcada, e de repente uma jogada individual acaba definindo uma situação. E isso Dagoberto fazia muito bem. A leitura dele de jogo é muito interessante isso. A inteligência para jogar. Jogador inteligente, a produção é outra. É outra. E era um time com jogadores inteligentes, né? Oscar, Dali, Dátulo. Era um time muito interessante, né? E tinha o Damião num momento ímpar da carreira. Aquele começo de carreira seu no Atlético foi tão grandioso, jogou futebol tão... Acho que você nunca mais jogou aquele futebol tão bem como você... Foi uma carreira vitoriosa, campeão, mas aquele começo seu foi... Não, continua, que ele continua jogando. Ele teve uma fratura, ele teve um problema de contusão. Isso. Eu não sei se eu estou bem lembrado. Joelho, isso. Isso daí te prejudicou? Não fosse aquilo, você teria jogado mais ainda? Eu não vejo por esse lado. Eu acho que tudo na vida tem as partes boas e as partes que a gente aprende bastante. Então, eu estava passando por um momento fascinante naquele momento, mas houve uma fatalidade, como acontece com qualquer um nessa profissão, ou enfim. Eu procuro tirar lições das coisas que aconteceram. Fui muito feliz, sou um cara muito feliz e realizado por tudo que eu fiz. Você concorda que foi a melhor fase da sua carreira? Uma das. Eu acho que no São Paulo nós tivemos também uma fase impressionante. No próprio Cruzeiro. No próprio Cruzeiro foi muito bom. Cruzeiro. O ano passado também, eu acho que vocês mesmo... O ano passado foi bom demais, né? Eu acho que eu tinha saído um pouco do cenário, todo mundo já se perguntava, cadê o cara? E o ano passado eu creio que todo mundo começou a falar, pô, o homem tá de volta, então... O cara voltou. Sabe? Então eu louvo muito a Deus por isso, porque nossa carreira é muito difícil você se manter em alto nível depois de tanto tempo. Eu já tô com 36, eu comecei com 18, eu estava ganhando meu primeiro brasileiro. É claro que eu estava no grupo, o Caio estava lá, ele fazia muito gol de cabeça, eu falava para ele, um dia você vai pagar, Caio. Olha lá como é que tá a lateral já. Eu queria ouvir isso. Pera um pouquinho. Ele fazia o quê? Obrigado. Ele fazia gol de cabeça, olha lá como é que tá. Tá vendo? Aí o Luiz Roberto vem aqui e critica meu cabelo. Tudo é uma questão. Uma hora eu tenho que lembrar de você fazer um gol de cabeça. Não consigo me lembrar. Nenhum gol de cabeça do Caio. Não, Galvão, ele tá substituindo a palavra. Muito por alguns. Por alguns. Trocou muito por alguns. Né? Trocou? Já. Mas eu tenho uma carreira muito gostosa, cara. Aconteceram, as lesões aconteceram, infelizmente. Hoje eu tenho outra cabeça, hoje eu sou um cara... eu tava até conversando com o professor, eu falei, queria estar começando a jogar futebol hoje, que hoje eu tenho uma cabeça totalmente preparada para isso. Mas é a vida que nos ensina e eu tô passando por um momento, assim, maravilhoso na minha carreira. Acho que isso que é legal da gente abordar um pouquinho. Hoje tem uma pressão muito grande em cima de treinador, em cima de jogadores... como o Bruno, por exemplo, hoje no Flamengo, que tem uma cobrança não só por jogar bem, mas por títulos. Você passou por tudo isso, tua carreira é incrível. Hoje você está experimentando um outro lado, que é uma Série B, protagonista, artilheiro e tal, mas uma pressão diferente. Você está feliz nesse momento da tua vida? E aí um balanço do lado pessoal e do lado profissional, é isso que você está buscando? É isso que faz totalmente a diferença nas minhas escolhas hoje. Eu acho que hoje em dia você jogando num grande clube, você não pode perder. Para começar. Você perdeu, parece que você fez isso de propósito, parece que você é bandido, parece que você está devendo para alguém e o cara tem o direito de fazer algo de errado contigo. Enquanto não houver a impunidade prevalecer, o cara vai lá e xingou o técnico, como que eu estava vendo a situação. Só que você fala. Quanto tempo nós estamos falando? Na minha época que eu estava aqui no São Paulo também acontecia isso. E isso fazem 8, 10 anos atrás. Ninguém é punido. Roberto, e o Londrina? O Londrina hoje é
um time empresa, né, praticamente. Né? Isso. Você acha que isso facilita? Você acha que esse é o caminho também para ajudar o futebol brasileiro? Eu vejo muito na Europa. A Europa seguiu esse caminho e segue a cada dia mais. Cada dia chega um sheik, sei lá, um chinês e compra os grandes clubes lá. Não, Então, se você for ver, todo time italiano tem dono. Todo time inglês tem dono, tem um acionista. E o cara responde fiscalmente pelo clube que tem. Ele se der prejuízo, tem que sair do bolso dele. Tem que sair do bolso dele, porque ele é o acionista principal, ele é dono. Ele é dono do clube. E assim, você vai para a Alemanha, você vai... É o clube empresa. A Itália chega a um ponto em que você tem que apresentar um budget, você tem que apresentar o seu plano de gasto naquele ano e tem que comprovar que o seu plano de ganho é suficiente para aquele plano de gasto. E se você tiver um gasto maior do que o ganho, você tem punição esportiva. Você pode até cair para a segunda divisão. E pelo que eu sei, já existe um movimento, porque agora temos coisas muito importantes sendo discutidas no Congresso brasileiro, mas já existe uma previsão de surgir um projeto de lei em que apenas os clubes empresas teriam as vantagens fiscais, teriam as isenções fiscais, aqueles que vierem a virar clube empresa. Eu acho que isso vai dar uma mexida no futebol brasileiro. Se vier a acontecer, vai dar uma mexida no futebol brasileiro muito grande. O Londrina é um exemplo disso. total, eu acho que só tem a ganhar com isso, o profissionalismo aumenta, você não tem, a gente brinca no futebol, não tem muito papagaio para dar pitaco, né? Antigamente eu falava com o diretor, ele tinha que conversar com uns 10 caras para... Hoje em dia você chega lá, bate na porta do Sérgio, ele que manda, ele que faz as coisas, e eu vejo que ele paga a conta. Então, acima de tudo, ele vê aonde ele pode investir mais, aonde ele pode tirar mais. É simples.